Então você quer melhorar o seu inglês, destravar a sua fala e chegar à fluência, correto? Mas você não tem tanto tempo assim para estudar. E mesmo se tivesse, você não iria querer passar 5 horas estudando todos os dias, correto? Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te mostrar exatamente como praticar todas as habilidades necessárias para se tornar fluente em inglês em apenas 1 hora todos os dias. Tudo que você precisa é 60 minutos do seu tempo, um pouco de disciplina e talvez um pouco de café também. Na primeira parte desse vídeo eu vou te mostrar o cronograma ideal para cada nível do idioma e na segunda parte do vídeo eu vou te mostrar exatamente como praticar cada uma das habilidades que você precisa para ficar fluente em inglês. Portanto, fique até o final do vídeo. E antes de te mostrar qualquer rotina, uma coisa muito importante que você precisa entender é que dependendo do nível que você se encontra, você precisa praticar mais algumas habilidades do que outras. Então, se você está no nível básico, por exemplo, você precisa desenvolver mais a sua base no idioma, porque para manter a conversa com alguém, você precisa ter um bom vocabulário, uma boa compreensão oral. Por isso, o plano de estudos que eu recomendo para iniciantes vai aparecer aqui do lado, é mais focado nessa parte do input, da compreensão do idioma, porque você precisa você precisa aprender bastante palavras, precisa desenvolver a sua escuta para em breve você ter um foco mais intenso na fala. Não quer dizer que você não possa praticar a fala desde o início, eu acredito que você pode e deve, porém, você deve focar ainda mais os seus esforços na compreensão do idioma e no vocabulário, para você conseguir ter uma evolução mais rápida. Se você está no nível intermediário, quer dizer que você já consegue entender bastante de inglês, talvez não tudo, mas você consegue entender bastante conversas, conhece o nível legal de palavras, né? Por isso o plano de estudos que eu recomendo é mais focado nessa parte, né, de você se expressar mais no idioma e também tem algumas partes para você continuar a desenvolver o seu input, que continua sendo importante, porque quanto melhor você entende o inglês, melhor você fala. Né? Então você precisa continuar praticando a compreensão, continuar aprendendo novas palavras e principalmente colocar elas em prática, né? Para você conseguir sair do tal platô intermediário. Que caso você não saiba, né? O platô intermediário é um fenômeno que muitas pessoas que estão aprendendo inglês relatam, em que elas chegam em um nível em que o progresso delas começa a ser mais lento. Né? Muitas vezes, quando a gente começa a estudar um idioma, a gente evolui mais rápido, né? Porque tudo é novo, a gente não sabe de nada, e a diferença de 0 para 1 é muito grande. Né? Mas quando você chega em um certo nível do idioma, o seu progresso começa a ficar mais lento e muitas pessoas desanimam por causa disso. Né? Mas isso é algo totalmente normal. É normal porque quando você está nesse nível intermediário, você já sabe muitas coisas, mas você tem um pouco de dificuldade de automatizar, né? Falar, destravar a fala, né? E por isso você precisa continuar desenvolvendo o seu input, continuar aprendendo novas palavras, mas também dar um foco maior nessa questão do output. Por isso que o plano de estudos está mais focado nessas habilidades. E se você está no avançado, parabéns! Isso quer dizer que você já consegue entender vídeos, muitas séries, né? Talvez não todas, mas se você já chega no nível que você consegue assistir sitcoms, né, sem legenda, né, séries de comédia, legenda, assim, quer dizer que seu nível de inglês já está muito avançado. Agora o que você precisa é focar mais na gramática, na pronúncia, na fluência mesmo, né? Porque você precisa aprimorar, você precisa lapidar o seu idioma, né? Porque quando você começa a conversar em inglês com outras pessoas, muito provavelmente você vai notar que você ainda comete alguns erros gramaticais, que o seu sotaque talvez esteja um pouco forte demais e algumas vezes as pessoas vão ter dificuldades de te entender. Por isso, é muito importante continuar praticando porque há sempre espaço para a melhora, né? Você sempre pode evoluir mais, né? E para quem está no nível avançado, eu recomendo estudar mais as regras formais do idioma mesmo, né? Questão da gramática, questão aprimorar mais a pronúncia, né? Porque quanto mais você pratica esses tópicos, né? Você fica melhor, você fala melhor, você continua evoluindo, né?
E não se engane, né? Continuar praticando o input é muito importante para você manter as suas habilidades de compreensão auditiva, melhorar elas e aprender novas palavras também. Porque quanto mais palavras você sabe em um idioma, mais articulado você se torna. Tá gostando do vídeo até agora? Tá achando útil? Então já se inscreve no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. Agora vamos lá, agora eu vou te mostrar especificamente como praticar cada uma das habilidades que você viu no plano de estudos, né? Começando pela a leitura. Eu acredito que a melhor maneira de você praticar a leitura é seguindo a ideia do input compreensível. O input compreensível funciona da seguinte maneira: a gente consegue ter uma prática legal assim no idioma quando a gente está consumindo um conteúdo que está um pouco acima do nosso nível. Nem muito difícil para nos sobrecarregar e nem muito fácil para não nos desafiar e não mostrar nenhuma palavra nova, né? Então você vai buscar por materiais que estejam um pouco acima do seu nível. Se você está no nível avançado, leia livros de romance, por exemplo. Se você está no nível intermediário, busque séries com legendas, né? Porque é uma maneira de praticar a leitura, né? Você está ouvindo ali, lendo a legenda também, né? Ou busque por livros mais fáceis, né? E se você está no nível completo iniciante, está começando agora, eu tenho um material muito legal que eu usei para aprender inglês e eu posso te passar no WhatsApp de maneira 100% gratuita, que é uma biblioteca de áudios, né? Mas basicamente você vai procurar um material que tenha uma parte em inglês, a outra parte em português, para você fazer um estudo de linha a linha e aprendendo palavras novas. É muito importante também você sempre anotar palavras novas que você vai aprendendo ali durante os materiais, durante a leitura dos materiais, porque isso vai ajudar o seu vocabulário a aumentar e, como consequência, os textos vão ficando mais fáceis com o tempo. Para praticar a escuta, o princípio é o mesmo. Você vai buscar por materiais que estejam um pouco acima do seu nível. Então, se você está no nível avançado, busque séries, né? Se você está no nível intermediário, procure por séries fáceis, como séries de comédia, que são mais fáceis de entender, séries que você já assistiu, né? Como consequência, você já sabe o que acontece, então vai facilitar ali essa compreensão. E também vídeos no YouTube. E se você está no nível iniciante, procure por desenhos animados, podcasts para iniciantes também, como por exemplo o Inglês do Zero, e reescute vídeos que você já estudou, principalmente na biblioteca de áudios, né? Eu tenho um vídeo no canal que eu explico como estudar com a biblioteca de áudios, né? Em que você vai estudar com um texto em inglês e português, que é uma transcrição de um vídeo. Depois que você estudar a transcrição do vídeo, você vai ouvir ele, né? E quando você faz essa prática de ouvir a transcrição do vídeo, procurando acompanhar mentalmente o que está sendo dito, a sua escuta vai melhorando com o tempo, né? E aí você pode reescutar esses vídeos várias e várias vezes, que vai te ajudar a desenvolver a sua escuta. Para aumentar o vocabulário, é muito importante, sempre que você estiver consumindo conteúdo, seja através da leitura ou escuta, anotar as palavras novas que você encontra, mas sempre em contexto de frases, porque já foi comprovado que o nosso cérebro retém melhor informações que estão contextualizadas. E aí você vai estudar usando o princípio de recuperação de informação, que basicamente é o seguinte: vamos supor que eu aprendi a palavra dog, que é cachorro, né? Você vai anotar assim: I have a dog, depois a tradução. Eu tenho um cachorro. Quando você for revisar, você vai tampar a tradução, vai ler a frase I have a dog e vai tentar lembrar o que significa. Esse processo vai ser um pouco desconfortável, talvez, né? Mas vai te ajudar a lembrar melhor da próxima vez, porque é como se você estivesse exercitando o músculo ali de recuperar a memória daquela palavra específica. Outra coisa muito legal que você pode fazer também é revisar usando a repetição espaçada, ou seja, o Anki. Eu deixei um vídeo muito legal em que eu ensino como usar o Anki para revisar palavras em inglês. Gramática. Procure um professor que você goste. Tem vários professores aqui no YouTube que são muito bons para explicar essas coisas, né? Como, por exemplo, o Teacher Kenny, a Karina Fragoso, lá do English Brasil. E também, né, se você quiser, se você está no nível mais avançado ou intermediário e quer estudar gramática já com um professor que fala inglês, eu recomendo esse canal, que é English, né? Um pouco engraçado de falar, né? É um canal muito legal porque a professora fala devagar e aí você vai estar, né, praticando duas habilidades ao mesmo tempo, né? A sua escuta e também a gramática. É importante você também anotar pontos importantes da explicação, porque quando você anota as coisas, né, você ajuda o seu cérebro a processar
as informações e também praticar com exercícios. E tem um site muito legal que se chama Agenda Web, em que você consegue encontrar exercícios para qualquer tópico gramatical do inglês. Basta você acessar lá Agenda Web e pesquisar pelo tópico que você está estudando em inglês. Agora, para praticar a fala e a escrita. A primeira dica, né, a primeira opção é você gravar você mesmo por 2 minutos falando sobre um assunto que gosta, depois reescutar e ir corrigindo, né, os erros que você comete eventualmente e regravar os áudios, né. Você também pode colocar o que você falou no Google Tradutor, né, escrever o que você disse no Google Tradutor e comparar a sua pronúncia com o do site do Google, né? Isso vai te ajudar bastante também, né? Caso você seja mais avançado, né? Se você está no nível intermediário ou iniciante, eu recomendo a técnica do textinho, que também tem um vídeo no canal que eu explico melhor como fazer, mas basicamente você vai escrever um pequeno texto. Primeiro você vai escrever em inglês um pequeno texto sobre um assunto que você gosta, depois você vai corrigir esse texto no Google Tradutor e depois você vai gravar um áudio lendo esse texto, se preocupando apenas com a pronúncia. Depois você vai jogar esse texto no Google Tradutor, vai ouvir a pronúncia e vai comparar com o que você disse. E aí você vai regravando para ajustar algumas falhas na pronúncia que você cometeu e etc. É uma técnica muito legal para você praticar sua fala, mesmo estando no nível intermediário, porque primeiro você vai escrever e depois você vai praticar a fala, né? Então, uma excelente maneira de praticar as habilidades output, né? Escrita e a fala. Para praticar a pronúncia, você pode fazer a técnica shadowing, que basicamente é você escutar alguém falando inglês e repetir ao mesmo tempo. Pega a cena de uma série de comédia, por exemplo, né? Tente imitar um personagem que você queira ter um inglês igual, né? E aí, quando essa cena começar, né? Com o personagem começar a falar, você começa a falar junto, tentando imitar tudo, a entonação, o sotaque, etc, né? Essa técnica de imitação vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia e transformar o seu sotaque aos poucos para ficar mais parecido com a da pessoa que você está imitando. E a última dica para você praticar sua fala e a pronúncia é ter aulas de inglês particulares, porque com o professor você vai ter um feedback instantâneo na sua fala, você vai saber exatamente no que você precisa melhorar para ser melhor entendido. Além disso, um professor ele vai te colocar em situações em que você precisa se expressar no idioma e ele vai te ajudar a conseguir, né, montar as frases, formar as ideias, né, que você quer dizer, e isso vai te ajudar a desenvolver a sua fala de maneira mais rápida, né? Então você pode fazer em conjunto esse cronograma com aulas de conversação, que vai te ajudar bastante a evoluir mais rápido. Se você chegou até aqui, você deve ter percebido uma coisa. Aprender inglês é muito mais do que estudar por mais tempo. É sobre estudar da maneira certa e fazer isso com consistência. E é exatamente isso que eu faço com os meus alunos. As minhas aulas vão muito além de encontros semanais. Eu forneço um plano de estudos personalizado para os meus alunos saberem exatamente o que eles precisam fazer para alcançar os objetivos específicos deles, seja viagem, seja morar fora, intercâmbio, melhores oportunidades de emprego, né? O plano de estudos também leva em conta o tempo que você tem para estudar inglês, a sua rotina, como pode encaixar na sua realidade específica e o nível que você encontra também. Além disso, você tem aulas semanais em que a gente vai poder praticar a questão da fala e pronúncia, que é muito importante para diversas situações do idioma. Você vai ter feedback instantâneo na fala, em que você vai saber exatamente no que você precisa melhorar para ser melhor entendido. E também você vai ter aulas focadas nos cenários reais que você passa no dia a dia, o que vai fazer com que você evolua mais rápido, porque a gente vai estar praticando exatamente as situações que você precisa saber. Então, se você quer ter um acompanhamento individualizado com aulas particulares para você praticar a sua fala e evoluir mais rápido, me chama no WhatsApp, o número vai estar no primeiro comentário desse vídeo e na descrição também, que eu te explico mais sobre as minhas aulas, incluindo o preço, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até mais.